Agora a gente vai ver o que são relações de equivalência. A notação que a gente vai usar para equivalência é essa daqui, com dois risquinhos e seta dupla, né? E a gente lê que P é equivalente a Q. Dizer que P é equivalente a Q é o mesmo que a gente dizer que o condicional P, se e somente se Q é verdadeiro. Lembra que o condicional P, se e somente se Q, ele pode ser falso, né? Mas no caso em que ele é verdadeiro, a gente diz que há uma equivalência. E aí a gente usa esse outro símbolo aqui, ok? Notem que todo teorema, lembra que a gente deu o exemplo do teorema? Teorema é uma implicação, quando a hipótese implica na tese. Eventualmente, o recíproco do teorema também é verdadeiro, ou seja, a tese implica na hipótese. Aí a gente tem uma equivalência, ok? Vamos ver alguns exemplos para deixar mais claro. Então aqui a gente tem dois exemplos que a gente vai verificar se são equivalências. Primeiro a gente tem essa preposição que diz que a proposição P é se P, então Q. É equivalente a se negação de P, então negação de Q, então negação de P. Tá? Agora, para a gente ver se há equivalência entre esta proposição e esta proposição, a gente vai ter que ver se as tabelas verdades delas são iguais, certo? Então, aí a gente diz que há equivalência. Então a gente vai partir das proposições básicas, que é o P e o Q, e o P pode ser verdadeiro ou falso, e o Q também, gerando esta combinação. A gente pode ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. São as únicas possibilidades de combinação. Aí a gente vai ver aqui como que ficam as tabelas de negação. Primeiro a negação de P. Se P é verdadeiro, aqui fica falso. Se é verdadeiro, aqui fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. E se é falso, fica verdadeiro. Agora, o Q, a gente vai fazer a mesma coisa, inverte, né? Se Q é verdadeiro, a negação é falsa. Se é falsa, a negação fica verdadeira. Verdadeiro aqui fica falso. E falso aqui fica verdadeiro. Agora a gente já tem como fazer a análise das proposições para analisar a equivalência. Olha só, essa proposição está dizendo que se P, então Q. Lembram, é importante que vocês lembrem que a tabela verdade deste condicional aqui, ela dizia o seguinte: só é falso se o P for verdadeiro e o Q for falso. É só assim que ela vai ser falsa, ou seja, só aqui, ó, se o P é verdadeiro e o Q é falso. Só aqui que ela é falsa. Nas outras, ela vai ser sempre verdadeira. Ok? Agora a gente olha para outra e para o outro condicional. Agora a gente vai olhar a negação. Se a negação de Q for verdadeira e a negação de P for falsa, isso é falso. Do contrário, é verdadeiro. Então olha aqui, ó, negação de Q verdadeira e negação de P é falsa. A gente só tem aqui. Nas outras condições, a gente tem tudo verdadeiro. Ok? Então, quando a gente olha para essas duas tabelas verdades, elas são iguais. Então, a gente diz que há equivalência entre esta proposição e esta proposição. Ok? Da mesma forma, esse outro exemplo aqui, ó, a gente vai ver o seguinte. 2 é divisor de 8. Se e somente se, lembra que aqui a gente tem um condicional, tá? Se e somente se. Certo? Então, ó, isso, se, somente se, isso. Né? Então, ó, isso é verdadeiro, se e somente se, isso é verdadeiro. Isso é uma equivalência. Esse é falso, se e somente se, e se for falso. É uma equivalência. Aqui a gente tem, de novo, ó. 2 é divisor de 8, se e somente se, o máximo divisor comum de 2 e 8 é 2. E aí, então, a gente pega esta proposição
dada por este condicional de equivalência aqui, né? E ela é verdadeira. Então, olha só, é a mesma coisa que a gente dizer que as duas tabelas são verdadeiras. Se a gente põe aqui um condicional assim, ó, este condicional, ele sempre vai ser verdadeiro se os dois forem iguais. Então, se é verdadeiro e verdadeiro, falso e falso. Tá? Então, ou a gente pode verificar a tabela verdade, ou a gente pode verificar se a gente tem um verdadeiro e verdadeiro, e isso aqui vai dar uma proposição verdadeira. Também poderia ser equivalente se a gente colocasse um falso e um falso. Daí a gente também teria esse condicional verdadeiro, conforme a gente viu na aula do condicional, ok? E aí a gente tem uma equivalência, quando o condicional é verdadeiro. O condicional poderia ser falso, né? Quando que o condicional seria falso? Quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa, ou o contrário, certo? Então aqui a gente tem relações de equivalência.